Seja bem-vindo ao podcast do Inova Social. Eu sou Vitor Vasques e hoje estou aqui com o José Simões, ele que é cofundador do Zen Club. José, seja bem-vindo. Obrigado, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, obrigado pelo convite e muito entusiasmado por falar mais sobre o Zen Club e sobre tudo que envolve saúde mental nesses tempos de pandemia. José, vamos começar. Quem está presente dentro das grandes empresas do país, talvez já conheça um pouco do Zen Club, mas para quem ainda não conhece, eu queria que você falasse um pouquinho o que é o Zen Club e como que ele nasceu. Eu acho que vale também trazer uma curiosidade, o ouvinte vai perceber um leve sotaque na sua voz, então eu queria que você contasse um pouquinho quem que é o José Simões também. Como fui apresentado pelo Vitor, sou português. Eu cheguei no Brasil faz uns 4 anos para trabalhar numa empresa aí do mercado e logo depois, uns anos depois, acabei conhecendo meu sócio, Rui Brandão, que curiosamente é médico, e começamos a falar sobre criar um negócio. Na época, a mãe dele tinha sofrido um burnout pouco tempo antes e ele estava frustrado porque, como médico, não conseguia ajudar a própria mãe e, pior, nem conseguiu detectar esse tipo de problema. E a gente começou a conversar sobre esse tema e que realmente faltam soluções no mercado que ajudem as pessoas a lidar com problemas mentais, problemas emocionais. Era algo que não era comum naquela época. E esse foi o trigger para a gente criar o Zen Club. Então a gente começou em 2016 com uma plataforma que permitia fazer terapia online e ao longo do tempo foi evoluindo para aquilo que a gente é hoje. Uma plataforma de saúde mental e bem-estar emocional que ajuda as pessoas a se conhecer melhor, a resolver seus problemas e a evoluir como seres humanos. E como é que a gente faz isso? Hoje a gente tem, basicamente, o nosso negócio assenta em 3 pilares. O primeiro são especialistas. De lá para cá a gente evoluiu bastante. Hoje, além de psicólogos, temos outros terapeutas, psicanalistas ou até coaches que o mercado corporativo acabou por pedir para a gente. Além disso, a gente tem um outro pilar que assenta em conteúdos. Então a gente tem vários testes, exercícios, áudios, vídeos que ajudam você, por si só, a entender mais sobre o tema, a se avaliar, diagnosticar. Obviamente que nada substitui um especialista, mas pelo menos para você dar os primeiros passos sem necessariamente ter que fazer um investimento em terapia. E por último, acho que talvez a nossa mais recente inovação, ferramentas que ajudam as pessoas a se conhecer. Então a gente lançou um diário emocional que ajuda, por exemplo, as pessoas a entender o que é que deixa elas tristes, ansiosas, deprimidas, felizes, e com isso entender padrões e corrigir esses próprios comportamentos ou melhorar o seu bem-estar. Então, no seu todo, o Zen Club acaba sendo uma plataforma que permite a qualquer pessoa se desenvolver, corrigir, melhorar, digamos assim, a sua performance ou até resolver problemas pessoais, tá? E hoje, além do que a gente oferece para o cliente final, como você mencionou, a gente também está presente em diversas empresas aqui no Brasil que acabam por oferecer o Zen Club como um benefício para os seus colaboradores, tá? Além disso, também acho que é muito relevante, quando os colaboradores usam o nosso serviço, a gente também consegue gerar muitos insights para as próprias empresas. Então, o Zen Club vira uma ferramenta estratégica para os RHs, para as lideranças, entenderem o estado de saúde emocional dos seus colaboradores e, com isso, ser muito mais assertivo nas iniciativas que tomam no seu dia a dia. Então, assim, em resumo, acho que isso explica o que é o Zen Club. Acho que vale falar, José, você falou a respeito do RH, né, visualizar isso e tudo mais, mas vale dizer que o RH não tem acesso, por exemplo, ao, vamos dizer assim, ao laudo médico de quem está presente na plataforma, né? Acho que só para a gente deixar bem claro aqui para quem realmente não conhece a plataforma. Boa, é um excelente ponto. Realmente hoje o RH não tem acesso individualizado, então toda a informação é anonimizada e para que os dados sejam disponíveis precisam de uma amostra mínima para garantir realmente o anonimato das pessoas. Então é muito mais
dados filtrados por departamento, quando tem uma dimensão grande o suficiente que não permite uma identificação pessoal, e com isso o RH ainda assim consegue ser estratégico, sem a gente entrar em detalhes de privacidade e sempre no anonimato. Acho legal que você falou o termo saúde mental. Durante o isolamento social, excluindo a pandemia em si, os especialistas levantaram que a saúde mental era um dos principais pontos, né? A gente teve uma série de estudos, muito especialista levantando a bandeira falando, gente, pandemia é um ponto importante, mas em segundo vem a saúde mental. Como que esse cenário impactou o Zen Club num contexto geral? Eu acho que o impacto foi muito profundo, tá? Sobretudo no que diz respeito à procura. Então, deixa eu te dar aqui alguns números relevantes. A gente teve só do lado dos clientes, ou seja, usuários finais que procuram o Zen Club, a gente viu um aumento de cerca de 500% de um ano para o outro, ou seja, desde ali início de 2020 até final, início de 2021, 500% de aumento. Se a gente olhar para o número de sessões, a gente está falando de quase 700%. Hoje, a gente está realizando mais de 50 mil sessões por mês, ao passo que lá atrás esse número nem chegava nas 10 mil. Tá? Se a gente vai para o mercado corporativo, que é um insight até que a gente falou já aqui algumas vezes, o aumento foi cerca de 18 vezes. Então, a gente estava com cerca de 12 empresas no início de janeiro de 2020 e acabou o ano de 2021 com cerca de 200 e qualquer coisa, 215 mais ou menos. E hoje temos mais de 300 empresas, entre elas Ambev, Qualicorp, Votorantim, Log, Natura, então grandes empresas do mercado brasileiro. E você falou também de especialistas, que é curioso, ou seja, não só aumentou a procura por parte de quem procura cuidar da sua saúde mental, mas também de quem precisa atender. Nesse sentido, a gente viu um aumento de cerca de 200%. Isso significa que hoje, na nossa plataforma, temos mais de 4 mil profissionais ativos atendendo com a gente. Então, assim, os números são realmente incríveis. Eu vi uma entrevista do Rui que ele falou uma coisa bem interessante, que o problema no Brasil não era o número de profissionais, de especialistas, mas o problema era o acesso, né? Então, eu acredito que esse aumento que a gente vê aí também de profissionais é muito reflexo disso, né? Sem dúvida. Eu acho que profissionais que ficaram sem forma de atender presencial tiveram que ir para o online e encontraram no Zen Club e eventualmente outros lugares a forma de atendimento, inclusive talvez os mais céticos, que no início havia, tal como na telemedicina, alguma resistência de será que vai funcionar? E se a gente parar para pensar que cerca de 80% dos tratamentos do próprio Covid, de diagnósticos feitos, foram resolvidos via telemedicina, o impacto que isso não tem noutras vertentes, como é o caso da terapia, que já estava regulado, já estava fundamentado, já temos provas científicas que hoje a eficácia do atendimento online é exatamente o mesmo do que o offline. Então, se havia dúvidas, acho que hoje não há mais. Acho legal você ter falado sobre isso, sobre a regulamentação, né, trazer a terapia para o universo digital, porque quando a gente fala sobre saúde mental, a gente está falando de uma coisa quase que invisível. É diferente de você falar, tem uma dor, você vai no médico, você fala onde que é essa dor, ele vai investigar. Então, o caso do Covid, eu tenho sintomas, eu faço o teste, pode ser até o teste da farmácia ou até um teste laboratorial um pouco mais complexo, mas ele tem uma coisa muito palpável, né? No caso da saúde mental, é um processo exploratório, né? A gente sabe que tem gente que faz terapia aí há 10 anos e ainda está na metade do caminho de um processo final, né? Qual que é o grande desafio de levar isso para o ambiente digital e à distância? Porque você não tem o médico ali do lado. E a gente brinca, né? A gente brincou muito durante esse período de isolamento social, não tô te ouvindo, teu áudio tá fechado. Então, assim, quais são os grandes desafios disso? Eu diria que talvez o maior desafio hoje
é a conectividade, né? Como você falou, às vezes a internet não ajuda, mas eu acho que é um problema que tende cada vez mais a não ser um problema. A maioria das pessoas já tem acesso a 3G, 4G, que já permite uma qualidade suficiente de um atendimento com qualidade. Mas eu queria até começar por endereçar o último ponto que você mencionou. A distância, como é que vai funcionar? Deixa eu te contar um caso muito curioso no Zen Club que aconteceu, nem sei se foi durante a pandemia ou até foi antes, de um usuário que tinha fobia social, ok? Uma pessoa que não saía de casa. Então, imagina, como é que uma pessoa que já tem medo de sair de casa consegue ir no presencial? A pessoa, em primeira instância, começou fazendo terapia via chat, ok? Passado umas semanas, evoluiu para áudio. Um mês depois, estava fazendo por vídeo. E eu lembro que 3 meses depois mandou um e-mail para o Zen Club falando, cara, graças a vocês já consigo sair à rua, interagir com outras pessoas, e ao meu terapeuta, claro. O Zen Club foi apenas o intermediador. Então, aquilo que a gente tem visto, na verdade, é que, como a gente fala da mente e existe um preconceito à volta do tema, o distanciamento acaba, em muitas situações, por ter um efeito positivo. Porque a pessoa, a qualquer momento, pode se mutar, não precisa nem de aparecer para começar a se expor, está no conforto da sua casa e consegue ter um ambiente mais controlado, mais confortável e dá mais segurança psicológica até para a pessoa se abrir. Então eu diria que todos esses pontos acabam sendo muito positivos e influenciando a experiência do online. Tá? No que diz respeito ao digital como um todo, curiosamente, e até fazendo aqui um paralelo com o que você falou, no caso da medicina, eu chego hoje no hospital, quando eu vou falar com o médico, regra geral ele já tem a minha análise de sangue, o meu eletrocardiograma, a minha pulsação, enfim, uma data de exames que ajudam a classificar, categorizar, a entender e a diagnosticar qual é a melhor conduta para cada situação. E esse é precisamente o desafio e aquilo que o Zen Club está fazendo. Se você parar para pensar, hoje, um profissional que atenda com o Zen Club já pode, quer dizer, vai poder, em breve, começar a ter acesso a como é que a pessoa se sentiu durante a semana, quais foram as respostas que ele deu no teste de ansiedade, no teste de depressão, no teste de sono. Ou seja, imagina o que é, a partir de agora, os profissionais de terapia conseguirem ter meio que um raio-x da vida da pessoa antes dela entrar no consultório. E mais ainda, visto que no caso da terapia são coisas que acontecem de forma recorrente, não é? Regra geral, toda a semana ou 2 em 2 semanas, ele vai conseguir ver a evolução e acompanhar essa trajetória graças à tecnologia, graças ao digital. O Zen Club está lançando algumas ferramentas que, além dos dados que você imputa no próprio aplicativo, como eu falei no diário emocional, ou dos conteúdos que você consome, que já dão vários insights para a gente, e mais uma vez reforçando, os dados só são compartilhados com o seu consentimento para o especialista, não é automático, tá? Mas imagina agora que você conecta o seu Apple Watch com o Zen Club, ou que você conecta ao seu celular e a gente consegue começar a correlacionar o seu exercício com a sua disposição, o seu sono com a sua disposição, a sua respiração com a forma como você se sente e como você vive. E com isso, conseguimos também ajudar você e o próprio terapeuta a trazer ferramentas para que você tenha uma evolução muito mais rápida. Então, assim, aquilo que talvez à primeira vista possam parecer barreiras, acabam por trazer oportunidades, porque a tecnologia tem isso, não é? A gente consegue coletar muita informação, personalizar a experiência de cada usuário e, de certa forma, também transformar a forma como se atende, como os psicólogos operam no dia a dia. Eu quero fazer aqui, não é nem uma pergunta em si, mas mais uma provocação. Você citou o Apple Watch. É interessante a gente ver como hoje a gente tem uma ferramenta no pulso, que ela é tão poderosa. Claro, não vou cair nem nos pormenores aqui de preços e tudo mais, mas eu aqui, por exemplo, estou usando meu Apple Watch aqui, então ele monitora aqui minha frequência cardíaca,
minha oxigenação do sangue. E outro dia até comentei, eu falei assim, falta explorar mais isso. Mas eu pensava muito do ponto de vista da telemedicina, né? Então, um médico cardíaco, né, focado mais no coração. E eu não tinha pensado, talvez, nesse raio-x pro terapeuta, por exemplo, que isso é muito importante também, né? Porque você acaba gerando esse relatório que hoje a gente não tem. A gente viu várias soluções sendo criadas aí nesse decorrer do isolamento social, algumas com a aplicação da inteligência artificial. Então eu queria trazer aqui uma provocação para você. Você vê que a gente vai ter mais essa inserção como a inteligência artificial como um ajudante do terapeuta e não como um substituto? Porque eu vi, por exemplo, lá nos Estados Unidos, a galera lançando robôs de inteligência artificial que queriam fazer o papel do terapeuta. Então, como que você vê essa evolução daqui para os próximos anos? Uma boa colocação. Pessoalmente, eu não acredito na substituição, mas entendo o valor que esse tipo de soluções traz para o mercado. Então, eu diria que são soluções complementares. Na verdade, esse é o caminho que o Zen Club está seguindo, usando a tecnologia para assessorar os especialistas e, em alguns casos, funcionar mesmo até em self-service. Eu acho que depende da situação. Eu acho que tem duas coisas que eu gostaria de colocar em relação a isso. Em primeira instância, eu diria que o ser humano consegue acelerar o seu desenvolvimento, o processo de descoberta, muito mais rápido, porque, enfim, a tecnologia ainda não evoluiu tanto assim, e nesse sentido, essa é um pouco a proposta do Zen Club. Você pode ir no seu próprio passo, no seu ritmo, e usando o nosso conteúdo e ferramentas, ou complementarmente, falar com o nosso especialista. E a evolução e o processo vai ser muito mais rápido. E tem uma frase que me falaram, por acaso há um ano atrás, que sempre ficou na minha cabeça, que eu gosto muito, que é: todo ser humano precisa de outro ser humano para ser mais humano. E nesse sentido, eu acho que a máquina nunca vai substituir por completo o profissional. Tá? Acho que há várias sutilezas que a máquina não vai conseguir interpretar, a própria empatia que o ser humano cria. Então, esse também foi um aprendizado que a gente teve ao longo desse tempo. Para o mesmo problema, você pode ter dois especialistas mega qualificados, mas você se identifica com um e traz resultado, não se identifica com o outro e não traz resultado. Então, o lado humano faz diferença. E nesse sentido eu acredito muito na complementaridade e não na adversidade, digamos assim, ou um ou outro. Vamos falar aqui um pouquinho de impacto social. A gente falou sobre acessibilidade do Zen Club sendo uma ferramenta que ajuda, por exemplo, os profissionais que não tinham mais a possibilidade de fazer a consulta presencial. Então a gente tem esse fator de um impacto social do ponto de vista de profissão, né? Mas quais outros impactos sociais vocês veem que o Zen Club tem gerado ou que vocês até mesmo buscam gerar, até com essas soluções que você tem levantado agora, que futuramente a gente vai ver? A gente sabe que tem, e aqui eu queria acrescentar a pergunta, um comentário. A gente sabe que existe ainda, relacionado à terapia, à busca de profissionais dessa área, um tabu, principalmente o público masculino, que não quer buscar, não vê valor. Como que você vê o Zen Club dentro desse contexto de geração de impacto social mesmo? Começando por aí, o Zen Club sempre teve um cuidado na forma como aborda esse tema. É uma linha muito tênue e um tema bem sensível. Então, até vou usar o exemplo do Setembro Amarelo. Setembro Amarelo é o mês de prevenção ao suicídio, ok? Regra geral, a maior parte das empresas se posiciona nessa linha. O Zen Club tenta falar sobre valorização da vida, que é o outro lado. A maior parte das empresas que fala sobre esse tema fala
combater ansiedade, depressão. O Zen Club fala em bem-estar, em prevenção. Então, eu acho que o posicionamento da marca já vai um pouco nessa linha. Por ser algo que tem algum estigma, a gente tenta olhar sempre pelo prisma positivo da coisa. Acho que é um dos cuidados que a gente tenta ter em termos de posicionamento no mercado. O outro ponto é que as pessoas não sabem qual é o impacto. E por isso que existe esse estigma. Então, uma das estratégias que a gente teve e que tem surgido bastante efeito, e você falou de impacto, é aquilo que a gente tem feito no mercado corporativo. Porque, basicamente, se no mercado ou na empresa onde eu estou as pessoas estão falando de terapia, no mínimo vai gerar curiosidade, tá? E o problema ou a realidade é que a gente vê quando uma pessoa começa a ser impactada, tem um efeito cascata para os outros todos. Da mesma forma que tem o negativo, também tem o positivo. Então, vou dar aqui um exemplo. Acho que são dados públicos, mas a gente sabe que um suicídio se chega a impactar cerca de 137 pessoas, regra geral, por suicídio, seja no ambiente familiar, de trabalho, de amigos, etc. Em contrapartida, um suicídio evitado impacta positivamente 137 pessoas. E isso é apenas uma situação. Agora imagina alguém que tem depressão, que tem ansiedade. Na verdade quem é que não conhece alguém que tem algum tipo de ansiedade, de transtorno, de problema de sono, de depressão, que é impactado e, de certa forma, fazendo terapia, não só está transformando ele próprio, mas todos aqueles com quem ele convive. Então, curiosamente, mês passado o Zen Club começou fazendo um estudo de impacto social. Ainda não tem os resultados finais, mas a ideia é essa mesma. O que é que a gente está impactando de verdade? Há coisas que a gente já consegue medir, por exemplo, em algumas empresas que a gente já opera há mais de um ano, eu consigo ver um aumento de produtividade. Então, teve uma empresa em concreto que, um ano após usar o Zen Club, fez um estudo nos funcionários que usavam e que não usavam. E, curiosamente, os funcionários que usavam tiveram uma produtividade 30% em média acima dos que não usavam. Se a gente parar para pensar, a empresa não gastou mais por isso, ou gastou muito pouco por isso, e teve um impacto de produtividade que é significativo. Então, para aquela empresa e para o mercado como um todo, é super relevante. Há estudos lá fora que falam que por cada dólar investido, você em terapia ou saúde emocional e mental, você tem um retorno até 4 vezes desse mesmo dólar investido. Então, assim, já começa a haver alguns estudos que o impacto, de certa forma, pode até ser económico, que por sua vez tem consequências sociais. E nesse sentido, e até na linha do que você perguntou, eu acho que as empresas têm um papel fundamental para remover o estigma, porque é aí que a gente passa grande parte do nosso tempo, é aí que a gente é influenciado para o bem e para o mal das coisas que estão acontecendo no mundo, e é por aí que a gente também está tentando ajudar o mercado a entender de forma leve que as pessoas precisam se cuidar, precisam se conhecer e não é normal ter problemas. E acho que isso, uma mensagem sobretudo para os homens, como você mencionou, eu posso te falar que, curiosamente, antes de começar o Zen Club, era bem cético, tá? E terapia, hoje, com mais de 150 sessões e alguns anos depois, posso dizer que trouxe várias transformações na minha pessoa e, consequentemente, nas pessoas à minha volta. Então, acho que, aos poucos, a gente começa a mudar essa percepção e a ideia que as pessoas têm que é coisa de mulher ou é coisa de rico ou é frescura, para realmente isso teve um impacto na minha vida. E cada vez mais a gente vê isso acontecer, não só aqui no Brasil, mas também lá fora. Celebridades, pessoas importantes, bem-sucedidas, falando abertamente sobre como elas fizeram terapia e como isso foi importante para elas. E acho que é uma tendência que a gente vai cada vez mais assistir também no Brasil. José, a gente vai seguindo pro finzinho desse bate-papo,
Mas antes de encerrar, eu quero deixar esse espaço aberto para você convidar o ouvinte a conhecer o Zen Club e, enfim, e deixar uma mensagem para ele. Eu deixo a bola contigo. Bom, acho que a forma mais fácil de conhecer o Zen Club é baixando o nosso aplicativo. Ele é gratuito, você pode encontrar ele na Apple Store e na Google Play Store. É gratuito, como eu falei, tem vários conteúdos lá que você pode acessar sem ter que assinar nada, não precisa pagar nada. Se quiser, pode consultar com um dos nossos especialistas. E é isso. Eu acho que todo mundo deveria experimentar a terapia. Sim, se você é cético, seja curioso. Vai ver que pode mudar a sua vida. Sobretudo para os homens, tá? E eu era bem cético. Talvez até deixando aqui um desafio e até o meu contacto pessoal para quem quiser no final compartilhar a sua experiência. Terei todo o gosto de discutir, que é josé@zenclub.com. Compartilhe a sua experiência de como foi fazer terapia e estou muito curioso e agradecido também por esse convite de participar aqui com vocês. José, mais uma vez, obrigado pela participação. O bate-papo foi super legal. E o ouvinte, a gente se vê no próximo episódio. Até lá. Tchau.